Exatamente, para falar sobre o Dia de Finados, sobre a perspectiva, o entendimento que se tem sobre a palavra que gera muito temor em muitas pessoas, a morte, nós recebemos aqui no Bote a Boca no Trombone Raimundo Nonato. Ele é teólogo, pedagogo e filósofo e vem falar a nossa programação nesta manhã. Muito bom dia. Bom dia, Caleb, bom dia, Adilson, bom dia a toda a equipe. Bom dia você, ouvinte aqui da programação da Rádio FM. Qual é o nome do programa? Rádio Menina, Bote a Boca no Trombone. Bote a Boca no Trombone. É um privilégio, é um prazer estar com você, podendo interagir com você nesta manhã, né, do dia 2 de novembro, onde comemora-se em quase todo o mundo o Dia dos Mortos, né? Exatamente. Nós estávamos aqui ontem, né, na redação, fazendo a seguinte pergunta. Qual a perspectiva da morte em relação ao conhecimento humano? Primeiro, Caleb, nós precisamos entender que existe 4 tipos de conhecimentos, né? Existe o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que a gente herda lá das tradições da família, do pai, da mãe, é aquele conhecimento do dia a dia, né? Então, as pessoas, elas têm uma visão acerca da morte, né? Quando a gente era criança, o pai explicava a morte como uma caveira, né? Com uma foice nas costas, e todo mundo ficava apavorado, né? Meu pai chamava ela da bicha da unhona, não sei o quê. Então, todo mundo tinha uma visão acerca da morte. E aí a gente aprende isso dos pais, dos avós, da tradição da família. Agora existe o conhecimento científico. O que a ciência ela fala acerca da morte? A ciência ela vai dizer que é o fim do biológico, né? A extinção da vida humana em si. É uma espécie de falência múltipla dos órgãos. Então aí acontece a morte física. A ciência vai dizer somente isso. Uhum. Já a filosofia, o conhecimento filosófico, ele vai falar acerca da morte que é o fim da vida, né? De todas do pensamento e de todas as questões relacionadas à vida, né? Aí tem o conhecimento teológico. Esse conhecimento ele é bem mais abrangente. E aí a discussão, o debate se torna muito mais profundo, porque o fenômeno religioso ele é visto em toda a Terra, né? Em todo o universo aqui, né? Em todas as nações da Terra, em todas as culturas. Então o que ocorre? Cada cultura, né, ela tem uma religião. E cada religião, ela tem uma visão acerca da morte, uma maneira de explicar a morte, né? E quando a gente estuda isso, a gente chega a 4 pensamentos mais fortes que as religiões agregam mais esse pensamento em si, que é a reencarnação, a ancestralidade, a ressurreição e o niilismo, que é o nada, né? Então, o que é a reencarnação? Você nasce, morre e renasce. Seria mais para o espiritismo, professor? Existe essa questão de reencarnação, né? Sim. Existe agora vários tipos de espiritismo, né? Por exemplo, existe o espiritismo ocidental, né? Que vem lá da França, lá do Allan Kardec, uhum. Que ele fala bem claro que a reencarnação é quando a pessoa morre e ele se reencarna, ele renasce em outros corpos, né, de seres humanos, né? Ele renasce em corpos humanos, ele vai se aperfeiçoando através desses renascimentos até encontrar a perfeição, né? Já algumas seitas orientais, como o budismo e o hinduísmo, eles creem também na reencarnação, só que um tanto que diferente do espiritismo, né? O que difere? É a questão da transmigração da alma. Por exemplo, no espiritismo, a alma ela renasce, se reencarna em outro ser humano, em outro corpo,
Tá? Já no hinduísmo e no budismo, ele pode nascer reencarnar tanto no outro corpo de um ser humano, bem como no corpo de um animal. É por isso que eles têm todo o cuidado com o sistema ecológico, né? Porque você pode estar machucando um ente querido, ou um ser humano, uma pessoa que está ali naquele corpo. Toma barata, matei o João. Sim, pode ser. Pode ser que aconteça. Essa é a visão. Essa é a visão. Essa é a visão. Então, nesse pensamento de reencarnação, existe esse do espiritismo, né, ocidental aqui, que é muito propagado no Brasil, mas existe essa questão também da reencarnação e a transmigração da alma, que o camarada pode reencarnar tanto no outro corpo humano, bem como no corpo de um animal, de uma vaca, de um macaco, de uma barata. Professor, independente de como as pessoas pensam ou seguem a sua religião ou seita, enfim, né, cada um, a gente sabe que esse mundo vive de tantas coisas. Nesse dia, né, qual que é a reflexão que a gente tem que fazer? Olha, no Brasil, principalmente um país onde a maioria são cristãos, né, evangélicos, católicos, espíritas também, nós participamos do Dia de Finados como um momento de reflexão, de lembranças. Tanto que se hoje você for nos cemitérios de todo o Brasil, lá as pessoas estão limpando sepulcros, já limparam durante a semana. Sim. Né? Então, ornaram, né, com flores, com outras coisas, os sepulcros. Né? A gente, posso dizer assim, comemora esse dia, como alguém falou aqui no início, com esse momento de reflexão, não deixa de lembrança. Ser, né? Não deixa de ser uma comemoração, né? Sim. E como um momento de tristeza, de relembrança dos entes queridos, né? De homenagens. Exato. Né? A pessoas que viveram tanto tempo com a gente. Então, existe essa comemoração, essa maneira de... Eu imagino assim, professor, desculpa, né? Existem pessoas que hoje, dependendo da maneira que perdeu o seu ente querido, hoje ela está muito triste, né, porque são fatalidades, acidentes, assassinatos, essas coisas todas violentas. Ou aquela pessoa que simplesmente cumpriu seu ciclo de vida, deixou seus ensinamentos, deixou um legado, e que a gente vai relembrar lá com carinho, com amor. De qualquer forma, o Adilson, né? A morte é traumatizante, né? Sim. Porque nós seres humanos, a morte, no sentido teológico, ela quer dizer separação, né? Quando o espírito, a parte material, a alma, ela deixa o corpo. Então, é separação. E também a separação também aqui dos relacionamentos, né? Então, por isso que eu digo que é traumatizante. Uma pessoa, quando morre, né, e ela é enterrada ou é cremada, você nunca mais, aqui nesta vida, você vai ver. E os momentos de flashes, de lembranças que ocorrem é justamente nessas datas, né? Onde a pessoa, às vezes, já faz, vamos supor, tem pessoas que morreram já faz 20 anos. E aí, nos primeiros meses, a família sofre bastante, mas aquilo vai desaparecendo, vai ficando um tanto mais distante. E nessas datas, né, essa lembrança se renova na mente das pessoas. As pessoas se lembram daquela pessoa e vão as lembranças à tona de novo, os momentos vividos, né? E às vezes aí onde acontece essa lágrima, também essa questão do pensamento de você saber que alguém foi muito útil para você, de que alguém te ensinou muita coisa, de que essa pessoa está fazendo muita falta para você, a orientação, né, a questão do ensino, o legado que deixou. Então, isso tem... Aqui no Brasil, a gente trabalha, a gente comemora refletindo, relembrando, homenageando, né? Por exemplo, no México, as pessoas comemoram esse dia fazendo uma festa. No México está tendo carnaval. Agora, no dia 1º e dia 2 de novembro, o pessoal lá está fazendo carnaval, churrasco, festa. E várias culturas no várias mundo culturas. também, né? Lá em Israel, por exemplo, o judaísmo comemora do momento de tristeza, de lágrimas, rasgam suas vestes
né? É de cultura para cultura. Agora, na Verdade. perspectiva cristã, já que temos grande proporção de habitantes brasileiros, né, que são cristãos, inclusive, que nos ouvem, na perspectiva cristã, por que a morte choca tanto? Olha, Além dessa separação. porque assim, ó, dentro da perspectiva cristã, católica e evangélica, principalmente dentro da perspectiva evangélica, né? Choca muito porque o cristianismo, ele ensina que há vida após a morte e que ninguém volta, né, por meio da reencarnação. No cristianismo a visão é reencarnação. Aliás, não é reencarnação, é ressurreição, aliás. É ressurreição, né? Então o que ocorre? A pessoa morre, né? E aí, ao morrer, na eternidade, ela entra por dois caminhos, né? Ou ela vai para o paraíso, né? Um lugar onde Deus preparou para aquelas pessoas que lhe servem, ou ela vai para o inferno, um lugar de suplício e dor, né? Onde ela viverá eternamente nesse suplício. Então traumatiza tanto, Caleb, porque a morte ela é cheia de incertezas, né? Para o cristão que tem o coração cheio de esperança e o seu ente querido, quando morre sendo cristão, servindo a Deus, né? O ente que fica, ele fica em paz, porque ele tem a esperança de que o seu ente querido foi para os braços de Deus, foi para o paraíso, está descansando, né? Está vivendo as delícias do céu. Já se o parente, se o ente querido não servia a Deus, não vivia uma vida de acordo com a religião, com a fé, ele foi para o inferno. E o inferno é um lugar de suplício. A Bíblia mesmo conta ali a história do rico e do Lázaro, né? Quando Lázaro estava o rico estava no inferno e viu Lázaro lá no seio de Abraão, e ele pediu para o pai Abraão pedir para Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na sua língua, porque ele estava padecendo de dor, porque o lugar onde ele estava era um lugar muito quente, um lugar muito ruim, um lugar de suplício mesmo. E Abraão, o pai Abraão, disse para ele que quem estava lá, quem estava no descanso não podia ir para esse lugar de suplício, e quem estava no lugar de suplício não podia, né? Então ele pediu, então diga mande alguém lá na terra avisar meus parentes, para que ouçam a palavra e não venham para este lugar. E aí Abraão disse, não, lá eles têm os profetas, ninguém pode sair daqui. Lá eles têm Tem quem ensine. Tem quem ensine, tem quem tem a revelação, né, o conhecimento para expor. Então são várias perspectivas, São né? várias Quando fala-se perspectivas. Verdade. Né? Professor, seria muito legal a gente ficar conversando a manhã inteira, porque é algo que vai, né? A gente vai imaginando, tendo muitas dúvidas e querendo que o senhor fale, não só para nós, como para os nossos ouvintes, mas infelizmente o nosso tempo é exíguo, pequeno, nós temos que seguir em frente. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, né? Esse pequeno tempo já deu para a gente, com certeza, transmitir uma mensagem para o nosso ouvinte nesse dia 2. Então, a minha mensagem, né, aqui para vocês é o seguinte, para todos os nossos ouvintes, é que aproveite esse dia para refletirem a vida, né? Eu tenho a morte, né, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser destruído, mas a morte ela tem alguns pontos positivos, né? Primeiro porque a vida terrena, sem a morte, ela perde o sentido. Esses dias nós estávamos fazendo uma reflexão sobre o filme Wolverine Imortal, né? Porque o cara tinha vida eterna, mas não tinha vontade de viver, porque só ele tinha aquela vida longa. Os seus amigos, os seus amores, né? Os seus entes, todo mundo ia se passando e ele ia ficando sozinho. E ele perdeu a vontade de viver, né? Então a vida aqui, a vida eterna, ela só tem sentido com Deus, né? Ela só tem sentido na eternidade. Então vamos aproveitar a nossa vida terrena aqui para viver com os nossos familiares, para desfrutarmos das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem nos proporcionado, nos preparando para a verdadeira vida, né, que é a eternidade, né? Nós acreditamos na vida após a morte. Hoje no Bote a Boca no Trombone, Raimundo Nonato, teólogo, pedagogo e filósofo, trazendo as perspectivas e o conhecimento relativo à morte em várias visões de determinadas religiões. Muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Prazer foi todo meu, Caleb. Deus abençoe você.